Se você é uma mulher emocionalmente forte, já deve ter sentido, mesmo sem compreender, que algumas pessoas simplesmente desmoronam diante de você. Não porque você seja agressiva, fria ou distante, mas porque sua presença revela o que elas tentam esconder até de si mesmas. Jung dizia que nada ameaça mais alguém desconectado de si do que a presença de quem já enfrentou a própria sombra. E é isso que você representa. Antes de entrarmos profundamente nessa verdade sombria, já quero te pedir algo importante. Se inscreva agora no canal. Aqui você não recebe conselhos superficiais, mas compreensão psicológica real sobre o que você viveu em silêncio por anos. Talvez você tenha notado que homens narcisistas parecem oscilar entre fascínio e hostilidade quando você entra na vida deles. No começo, eles te idealizam, te perseguem, te elogiam como se você fosse a resposta para todas as falhas internas deles. Mas em algum momento, algo muda. Pequenos incômodos surgem, silêncios estranhos, reações desproporcionais. É como se a sua força emocional funcionasse como um espelho que eles não conseguem encarar por muito tempo. Jung explicava isso como o choque entre a persona inflada do narcisista e a autenticidade de alguém que já integrou partes profundas de si mesma. E o mais impressionante é que você não precisa levantar a voz, nem confrontar, nem fazer nada. A simples presença de uma mulher que já visitou as próprias ruínas internas ativa uma verdade que o narcisista evita desesperadamente: a própria sombra. A parte dele que é frágil, carente, insegura e que nunca foi reconhecida. Enquanto muitos te acusaram de ser intensa, sensível ou complicada, a verdade é que sua sensibilidade é inteligência emocional refinada através da dor. E isso, para alguém preso na fantasia de perfeição, é insuportável. A psicologia moderna reforça o que Jung observou décadas atrás. Pessoas que passaram por grandes dores emocionais desenvolvem habilidades de percepção invisíveis para a maioria. Você sente microexpressões, variações de tom, deslocamentos emocionais, contradições internas. Isso não é paranoia, é adaptação, é sobrevivência transformada em sabedoria. E essa sabedoria silenciosa faz com que o narcisista se sinta visto de uma forma que ele nunca permite a si mesmo. Quando você percebe seu jogo, não reage ao gatilho e permanece presente, ele perde seu principal instrumento de controle. O que pouca gente entende, e que você vai descobrir de maneira profunda neste vídeo, é que o narcisista não é quebrado por confrontos, gritos ou retaliações. Ele é quebrado quando a fantasia dele perde o chão, quando percebe que você vê através da máscara, que você não se impressiona com a persona, que você não se confunde com as projeções, que você enxerga exatamente onde está a ferida que ele tenta esconder. E isso não é algo que você faz intencionalmente, é simplesmente o que sua força emocional provoca. E antes de continuarmos, respire um pouco e sinta isso. Não há nada de errado com você. Nada. Sua intensidade não é falha. Sua percepção não é exagero. Sua força não é ameaça. Embora alguns se sintam profundamente ameaçados. O que eu vou revelar daqui para frente vai mudar para sempre a forma como você entende suas relações, seus padrões e, principalmente, seu poder emocional oculto. Porque o que vem agora explica exatamente por que uma mulher emocionalmente forte quebra um narcisista sem precisar tocá-lo. Quando uma mulher emocionalmente forte entra em um ambiente, algo imperceptível acontece. Ela reorganiza o clima psicológico ao redor sem precisar dizer uma palavra. Pessoas emocionalmente imaturas sentem isso como um desconforto, mas para o narcisista, isso é quase uma ameaça existencial. Ele percebe, mesmo que não consiga explicar, que ela enxerga camadas que ele tenta esconder atrás de charme, confiança superficial e pequenas manipulações sociais.
Jung descrevia esse fenômeno como o encontro entre uma psique integrada e uma psique fragmentada. A mulher forte não se perde na narrativa do outro, porque já aprendeu a não negociar sua própria percepção. E isso faz com que o narcisista sinta que está diante de alguém que vê profundamente demais. A sensibilidade dessa mulher não é aleatória, nem fruto de excesso emocional, como muitos a fizeram acreditar. Ela é resultado de anos decodificando ambientes, lidando com tensões invisíveis, sentindo vibrações emocionais antes mesmo de se tornarem palavras. A neurociência moderna explica isso como um sistema nervoso altamente treinado na leitura de padrões. Algo comum em pessoas que já viveram relações desreguladas, onde era preciso perceber microameaças para sobreviver emocionalmente. Isso não a torna frágil, torna-a extremamente consciente. E essa consciência é o que rompe o véu da persona narcisista, porque ele depende de indivíduos que acreditam no teatro que ele mesmo acreditou. Essa mulher não se impressiona com promessas exageradas, elogios rápidos ou demonstrações súbitas de encantamento. Ela percebe inconsistências sutis, frases desalinhadas, tonalidades emocionais incompatíveis com o que está sendo dito. O narcisista, que vive de ilusão e narrativa, sente que sua performance perde impacto. Jung dizia que a sombra sempre busca brechas. E quando alguém percebe essa sombra sem medo, o ego inflado começa a tremer. A mulher emocionalmente forte não enfrenta o narcisista. Ela simplesmente vê. E ver é o maior ato de poder dentro dessa dinâmica. Há algo ainda mais devastador para o narcisista: a capacidade da mulher forte de manter-se alinhada internamente, mesmo quando ele tenta provocá-la. Ele testa limites, ele cria pequenos conflitos, ele semeia dúvidas, mas ela não reage como ele espera. Essa não reatividade é resultado de trabalho interno, não de indiferença. Ela já foi manipulada, já foi sufocada emocionalmente, já passou por relações onde precisou se reconstruir a partir de cacos. Esse histórico deu a ela algo que o narcisista não suporta: estabilidade interna. E estabilidade é o oposto da desorganização emocional que ele tenta gerar. Antes de avançarmos para o próximo ponto, quero te convidar a refletir sobre algo muito pessoal. Quantas vezes você percebeu essas microdinâmicas antes de todo mundo? Quantas vezes sentiu que estava vendo demais? Me conta nos comentários como isso aparece na sua vida, porque esse espaço é uma comunidade de pessoas que finalmente entendem a própria profundidade emocional. Essa troca entre nós fortalece algo que você talvez nunca teve. Um lugar onde sua sensibilidade é vista como força. E agora vem a parte crucial. A mulher emocionalmente forte não quebra o narcisista porque quer ou porque tenta expô-lo. Ela o quebra simplesmente existindo fora da fantasia dele. Quando ela não se encanta com a máscara, quando ela mantém sua integridade mesmo diante das manipulações, quando ela vê a sombra que ele esconde, algo dentro dele começa a colapsar. Mas esse colapso ainda é só o início. No próximo bloco, você vai entender como essa presença autêntica transforma completamente a estrutura interna do narcisista. E por que isso desencadeia um medo profundo que ele jamais confessaria? Quer ver o que realmente acontece dentro dele? Vamos mergulhar no próximo nível dessa verdade sombria. Quando o narcisista percebe que sua manipulação não cria impacto na mulher emocionalmente forte, algo nele começa a falhar por dentro. Não é uma falha visível, não é um colapso dramático. É silencioso, quase imperceptível para quem não entende as camadas profundas da psique. Mas ela percebe. Jung dizia que a persona do narcisista funciona como uma armadura fina, construída para esconder a criança ferida que existe atrás dela. Quando a mulher forte olha para ele sem medo, sem idealização e sem submissão, ele sente que sua armadura fica transparente.
Essa transparência o expõe a algo que ele evita a todo custo: a verdade interna que nunca conseguiu encarar. A autenticidade da mulher forte funciona como uma espécie de luz psicológica. Não uma luz agressiva, mas uma luz que revela. Enquanto ele tenta manipular as emoções dela com ausência, com jogos mentais ou com discursos contraditórios, ela permanece emocionalmente presente. E isso desestabiliza completamente seu mecanismo de controle, porque o narcisista depende da reatividade do outro para sustentar sua fantasia de poder. Quando ela não reage, ele perde a referência emocional que o faz sentir-se no comando. É como se ele estivesse tentando puxar cordas que não estão mais conectadas a nada. Jung descreveu que quando a persona falha, a sombra emerge com força. E é exatamente isso que acontece com o narcisista diante dessa mulher. Sua sombra, feita de insegurança, vazio, vergonha e medo, começa a aparecer nas pequenas rachaduras. Explosões aparentemente sem motivo, mudanças bruscas de humor, ciúmes que ele tenta disfarçar, silêncios carregados, críticas súbitas. Mas ela não se abala. E o fato de ela identificar essas mudanças o desespera internamente, porque ele percebe que não consegue esconder suas partes mais vulneráveis. A mulher emocionalmente forte vê padrões que ele mesmo tenta ignorar desde a infância. O que a psicologia moderna mostra é que pessoas emocionalmente maduras funcionam como reguladores naturais de ambiente. Elas têm uma presença estável que desorganiza sistemas emocionais caóticos. O narcisista, preso em sua dependência de admiração e controle, não sabe lidar com uma presença que não alimenta nem teme sua persona. Ele sente que perde força, perde impacto, perde narrativa. Isso gera nele uma ansiedade profunda, uma sensação de desamparo que ele tenta mascarar com arrogância, sarcasmo, frieza ou superioridade. Mas quanto mais ele tenta se inflar, mais evidente se torna sua fragilidade para quem consegue ver além da superfície. Antes de continuarmos, quero te perguntar algo direto. Alguma vez você já percebeu esse colapso súbito, esse desconforto no olhar? Essa mudança de comportamento quando você simplesmente se manteve firme? Escreve nos comentários quantas vezes isso aconteceu com você. Sua história importa, e outras pessoas vão se reconhecer no que você compartilhar. E agora, chegamos ao ponto mais sombrio desse processo. O narcisista não é quebrado pelo confronto, ele é quebrado pela revelação. A revelação de que sua máscara não funciona com ela, de que sua narrativa não domina o espaço emocional, de que sua manipulação não cria impacto. Isso bate direto no centro de sua construção psicológica, onde mora o medo visceral de não ser suficiente. Mas o que acontece a seguir é ainda mais profundo. Quando a mulher forte não reage, ele é forçado a entrar em contato com o próprio vazio. No próximo bloco você vai entender por que essa não reatividade é uma arma silenciosa tão poderosa e como ela desestrutura completamente o sistema emocional do narcisista. Quer ver como isso acontece na prática? Vamos avançar. Existe um momento na dinâmica entre a mulher emocionalmente forte e o narcisista que é quase imperceptível, mas totalmente decisivo. O instante em que ela deixa de tentar entender, consertar ou equilibrar a relação e simplesmente observa. Essa observação silenciosa, essa presença firme, cria um impacto que a maioria das pessoas não imagina. Enquanto muitos acreditam que o narcisista precisa ser enfrentado, exposto ou combatido, Jung sabia que a verdadeira ruptura acontece quando o jogo psicológico não encontra mais palco. A mulher forte não alimenta a ilusão, não confirma a fantasia, não entra na dança emocional caótica. Ela apenas existe em sua própria verdade, e essa existência tranquila é devastadora para ele. A não reatividade dela é fruto de algo que o narcisista não consegue compreender: autorregulação emocional. Ela aprendeu, a duras penas, que reagir a todo estímulo a consumia.
Aprendeu que absorver emoções alheias era um caminho para perder a si mesma. Aprendeu que estabilidade não é frieza, mas sabedoria. A neurociência descreve pessoas assim como sistemas nervosos treinados, capazes de manter coerência interna mesmo quando o ambiente é caótico. Para o narcisista, essa coerência soa como rejeição, quando na verdade é apenas maturidade. E a maturidade dela confronta, sem palavras, a imaturidade emocional dele. É nesse ponto que o narcisista começa a se desorganizar por dentro. Sem a reatividade dela, ele perde o mapa emocional que usava para navegar. Sem drama, ele perde o enredo. Sem tensão, ele perde a narrativa. Jung dizia que quando as projeções não encontram receptáculo, elas retornam ao próprio emissor. E isso é exatamente o que acontece. Toda a dor que ele tentava jogar nela volta para ele. E voltar para si mesmo é algo que o narcisista evita desde a infância. A presença estável dela o obriga a sentir o que sempre fugiu. Isso cria uma angústia tão intensa que ele tenta desesperadamente provocar alguma reação, qualquer reação, para recuperar o controle. Mas ela continua firme. Não por arrogância, não por estratégia, não por superioridade, mas porque ela já se encontrou tantas vezes em situações emocionais devastadoras que aprendeu a não permitir que outros a arrastem para seus abismos. Essa força silenciosa o desconcerta. Ele não sabe lidar com limites que não são gritados. Ele não sabe lidar com calma que não é submissão. Ele não sabe lidar com presença que não se impressiona com seu teatro emocional. Aos poucos, ele percebe que a única pessoa que ele não consegue manipular é justamente aquela que ele mais desejava conquistar. E isso ativa nele uma insegurança profunda que ele jamais admitiria. Antes de seguirmos, quero te perguntar algo de coração para coração. Você já experimentou esse poder silencioso? Já notou como sua calma incomodou pessoas que dependiam de caos para se sentir no controle? Se isso faz sentido para você, escreve nos comentários. Sua experiência pode ajudar outras mulheres a entender que não estão sozinhas e que sua força não é exagero, é evolução. E então acontece o que ninguém vê acontecendo. O narcisista começa a se dissolver internamente. Ele tenta testar, provocar, confundir, seduzir, afastar, aproximar, mas nada disso gera impacto real nela. A não reatividade dela não é indiferença, é clareza. Ela já viu esse padrão antes, já sentiu essa energia antes, já atravessou esse tipo de conexão. E essa experiência faz com que ela não entre mais no ciclo. Isso quebra o narcisista porque ele percebe que perdeu o poder justamente no lugar onde acreditava ser invencível, o emocional. Mas a maior ruptura ainda está por vir. No próximo bloco, você vai descobrir por que o afastamento dela não é abandono, é desmascaramento. E é esse desmascaramento que realmente destrói o narcisista por dentro. Quer ver como isso se revela? Quando a mulher emocionalmente forte decide se afastar, não é um gesto impulsivo, nem vingança, nem punição. É um ato de consciência. Ela percebe que já enxergou todas as camadas por trás da máscara, que já entendeu a dor oculta por trás do comportamento narcisista e que não existe mais nada naquele espaço emocional que possa oferecer crescimento. Jung dizia que quando encaramos a sombra do outro com clareza, deixamos de ser capturados por ela. E esse é o momento em que ela se liberta. Esse afastamento é silencioso, firme e inevitável. E é exatamente isso que quebra o narcisista. Não é a ausência dela que o destrói, é o que a ausência revela. No instante em que ela vai embora, o narcisista perde o espelho onde projetava sua persona grandiosa. Ele não perde uma mulher, perde o palco interno onde encenava sua falsa identidade. Enquanto ela estava ali, mesmo não reagindo, ele ainda tinha alguém que testemunhava, de perto, a narrativa que ele contava a si mesmo. Mas quando ela se retira, a máscara não tem mais para quem funcionar.
A persona dele entra em colapso porque não encontra mais validação externa. E pela primeira vez em muito tempo, ele se vê diante de um vazio que sempre tentou evitar. Esse vazio é a sombra que ele passou a vida inteira escondendo atrás de charme, superioridade e manipulação. A mulher forte não o destrói diretamente, ela o desmascara. O silêncio dela revela o que o comportamento dele tentava esconder. A insegurança profunda, o medo devastador de não ser amado, a vergonha de ser apenas humano. Jung afirmava que nada é mais doloroso para o ego inflado do que ser confrontado com sua verdadeira pequenez. E é exatamente isso que acontece sem que ela precise tocar, gritar ou expor. Ela simplesmente não participa mais da fantasia. E a ausência de participação faz com que ele perceba que nunca teve controle, apenas a ilusão de controle. Isso fere mais do que qualquer confronto direto. Enquanto ela se reconstrói emocionalmente e retorna para si mesma, o narcisista entra em um processo interno de fragmentação. Ele tenta substituir essa mulher rapidamente. Tenta encontrar alguém que reaja, que se impressione, que preencha o vazio deixado pela narrativa interrompida. Mas nenhuma conexão funciona da mesma maneira. Não porque ela era perfeita, mas porque ela era consciente. A consciência dela ativava a sombra dele, e agora, sem esse reflexo, ele precisa lidar com seus próprios complexos. A psicologia moderna explica que quando o ciclo narcisista é interrompido por alguém emocionalmente estável, o narcisista experimenta um estado de desregulação interna que pode durar muito tempo, e ele não sabe lidar com isso. Antes de seguirmos para o encerramento, deixa eu te perguntar algo fundamental. Quantas dessas verdades você reconheceu em sua própria história? Quantos momentos você percebeu que sua força emocional revelou mais do que você imaginava? Escreve nos comentários. Sua reflexão pode ajudar outra pessoa que está vivendo exatamente isso agora. E pode lembrá-la de que ela não está quebrada. Está evoluindo emocionalmente. E é nesse ponto que a história chega ao seu clímax silencioso. A mulher emocionalmente forte não destrói o narcisista. Ela o força, involuntariamente, a ver o que sempre tentou esconder. Ela o força a encarar sua própria sombra, porque a luz dela não reage, não distorce, não se curva. E quando ela vai embora, ele não perde um relacionamento. Ele perde a oportunidade de manter a fantasia viva. Ela segue, reconstruindo sua vida com profundidade, clareza e uma força ainda maior. E agora, antes de encerrarmos, faça algo poderoso. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa entender que não está danificado. Está se tornando alguém emocionalmente evoluído. A verdade sombria de Jung não é sobre destruição, é sobre revelação. E você merece viver sua revelação sem culpa, sem medo e sem voltar atrás. Ao chegar ao fim dessa jornada, a verdade se torna impossível de ignorar. Você nunca foi intensa demais, profunda demais ou difícil demais. Você foi moldada por experiências que exigiram de você uma força que muitas pessoas jamais precisariam desenvolver. E essa força, que já foi motivo de dor, hoje é a assinatura da sua liberdade psicológica. Jung dizia que o processo de individuação transforma feridas em sabedoria, e você é a prova viva disso. Cada emoção que te atravessou, cada perda que te marcou, cada silêncio que você suportou, tudo isso construiu em você uma presença que não pode mais ser manipulada, apagada ou diminuída. A verdade é que sua jornada não te endureceu, ela te refinou. Quando você entende que sua força emocional não destrói o narcisista, mas o revela, algo muda para sempre dentro de você. A culpa se dissolve, a dúvida perde força e surge uma nova consciência. Você não foi vítima do caos deles, você foi espelho. E espelhos revelam mesmo sem querer. Não há nada de errado em ver profundamente. Não há nada de errado em sentir profundamente.
Não há nada de errado em ser mais consciente do que aqueles que tentaram te convencer de que sua intensidade era um problema. A psicologia moderna confirma o que Jung observou. Pessoas emocionalmente profundas desestabilizam estruturas frágeis porque trazem à tona verdades que outros não conseguem esconder de si mesmos. E essa capacidade é rara. A partir de agora, você carrega não apenas compreensão, mas escolha. A escolha de não se diminuir para caber em relações pequenas. A escolha de não aceitar jogos emocionais que já conhece de cor. A escolha de não recuar da sua própria profundidade para proteger quem tem medo dela. Você não veio ao mundo para ser o palco da fantasia de alguém. Você veio ao mundo para se tornar inteira. E quando você se torna inteira, pessoas que vivem de fragmentos não conseguem te acompanhar. E tudo bem. Não é seu papel salvá-las. É seu papel seguir. Seu papel florescer, seu papel viver com a consciência emocional que conquistou. E antes que esse vídeo termine, quero te pedir algo que vai muito além de uma simples ação. Compartilhe isso com alguém que precisa ouvir que não está quebrado, está evoluindo. Alguém que, como você, já confundiu trauma com defeito. Alguém que já achou que sua sensibilidade era problema, quando na verdade sempre foi bússola. Essa mensagem pode ser a diferença entre alguém continuar preso em culpa ou despertar para sua própria força psicológica. Então compartilhe, com intenção e com compaixão. E se essa jornada fez sentido para você, escreve nos comentários qual parte tocou mais fundo. Porque no final, a verdade sombria de Jung não é sobre o narcisista, é sobre você. Sobre o momento em que você finalmente percebe que não precisa tocar, lutar ou explicar. Basta existir em sua própria verdade. E quando você faz isso, ninguém nunca mais terá poder sobre o seu mundo interno. Você se torna inteira. E uma pessoa inteira não é destruída, ela ilumina.